E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal da Studio Excel. Nessa aula nós vamos falar especificamente sobre média. Nós vamos demonstrar 3 exemplos de calcular a média no Excel, utilizando então as funções média, média C e média CIS. Vocês vão conhecer um pouco a diferença de cada uma e mais em específico as vantagens de uma em relação à outra e qual o momento ideal de utilizá-la em seus relatórios e afins. Então fique conosco, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e vamos conhecer então as 3 funções principais de média no Excel. Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Vamos começar pela função básica, média, que é uma das funções mais conhecidas e utilizadas do Excel. Ela está localizada, ambas as 3 funções de média estão localizadas aqui em mais funções, estatística, e vocês vão encontrar aqui então as funções média, média CI, média CIS, todas dentro das funções de estatística da nossa biblioteca de funções. Então, dando início então à média, função média, eu vou utilizar aqui média e a chamada que o Excel nos pede é os números. Então, o que eu preciso informar aqui? Eu posso realizar uma seleção de dados, igual aqui, onde eu tenho números de B2 a B13, e simplesmente fechar parênteses. A partir do momento que eu faço isso, dando um Enter, vejam aqui que ele vai realizar a média dessa minha seleção de 12 valores. Ou seja, o que ele fará aqui? Ele vai somar todos esses valores e dividir por 12. Se eu fizer esse cálculo aqui embaixo, ó, se vocês perceberem, ele está me dizendo que tem uma soma de 9.438 em 12 linhas. Ele fez praticamente a soma deles e dividiu por 12 e chegou na média de 786,5. Essa é a função mais básica, então, de calcular a média. Agora eu tenho, então, outras médias que são um pouco mais avançadas e também são mais complexas. Por quê? Porque ela necessita de um argumento para realizar a média. Ou seja, por exemplo, aqui eu vou utilizar o média CI e vou perceber que ele me demonstrou aqui três argumentos, ou seja, intervalo. Esse intervalo é o intervalo de onde estará o meu critério de cálculo. Então, eu vou selecionar aqui o meu intervalo mês, que é onde eu quero estipular um critério. Esse meu primeiro critério será janeiro. Então, eu vou escrever aqui, entre aspas, janeiro, jan, fecho aspas, ponto e vírgula, e agora eu vou especificar o meu intervalo de média a partir desse meu critério. Então, o meu intervalo de média eu vou encontrar aqui na coluna B. Simplesmente eu dou um Enter. E agora vocês percebam que o valor ficou diferente do valor acima. Isso mostra por quê? Porque além de eu fazer uma média de todos os valores aqui, eu especifiquei que eu quero só janeiro, ou seja, ele fez a média apenas nos meses de janeiro. Que se eu selecionar todos aqui, eu chego a uma soma de 4.063 e uma contagem de 5. Realizando então essa divisão de 4.000 por 5, eu chego num valor médio de 812,6. E agora, além da função média CI, eu vou ter a função média CIS, que me permite estipular mais de um critério. Nesse meu intervalo, então, ela é um pouco inverso de antes. Primeiro eu informo o meu intervalo de média, que será os valores da coluna B. Vou colocar ponto e vírgula. E agora eu vou estipular 2 critérios. Eu vou manter o meu primeiro critério, que era janeiro. Vamos botar o jan. E agora eu vou informar novamente um outro critério. Esse meu critério estará na coluna B e eu vou querer apenas valores maiores que 1.000. Ou seja,
eu quero fazer uma média CIS de valores que estão no mês de janeiro e são maiores que 1.000. Então eu vou dar um Enter. E aqui está, então, vejam que eu tive 3 exemplos de função média com 3 resultados diferentes, embora cada um tenha um argumento em específico para a situação. Aqui no média CIS, se eu for verificar na minha base, eu tenho o mês de janeiro, acima de 1.000, apenas essas duas linhas. Vejam aqui, a partir do momento que eu seleciono, ó, eu tenho 1.006 com 1.158, que me dá uma soma de 2.164 e duas linhas, resultando então na média de 1.082. Eu poderia inverter o sinal aqui, colocar menores que 1.000. Fazendo isso, eu vou ter uma média menor. Ó. Será uma média de 633, um pouco diferente do média CI anterior, pois antes eu tinha os valores de 1.000 puxando a minha média para cima, e como eu não tenho os valores de 1.000 mais, e eu tenho o valor aqui estimado baixo de 150, puxa a minha média para baixo. E assim, então, nós finalizamos a nossa aula aqui sobre as funções de média. Aprendemos 3 maneiras de calcular média no Excel. Se você gostou desse vídeo, deixa no comentário, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo.